Contraponto Cinema está começando e a dica dessa semana é para você assistir Malévola, um filme que foi muito anunciado aí pela imprensa, que está em cartaz e que é imperdível. Well, well. I shall bestow a gift on the child. Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death. Zé Luiz, fala pra gente o que você achou do filme. Pois é, o filme é muito interessante porque ele inverte significados e significantes tradicionais e discute muito essa questão do bem e do mal, essa simplificação binária, né? O bem e o mal, que acaba caindo naquilo que a gente já tem discutido em outros programas, do nós versus eles, né? A fragilidade da explicação binária, né? Mostrando o bem no mal e o mal no bem. É muito interessante. Então ele começa com os significados dos significantes estão invertidos, né? É uma fada de chifre que chama Malévola, né? O nome então inspira o mal, mas que não é má, mas que é frágil e que faz atos que é frágil, ruins, que ama, enfim, que é sensível. Traz essa complexidade, né? Que acho que é muito interessante. De começar a romper com isso. Tem uma coisa muito interessante que eu vi já na música do filme, né? Que a música ela já faz essa brincadeira, vamos dizer assim. A música interpretada pela Lana Del Rey. Lana Del Rey. Que a música do filme geralmente é uma produção Walt Disney, né? Que é muito interessante. Mas esse filme tem muito a mão aí da atriz principal. Da Angelina Jolie. Né? Que começa a questionar essa coisa. Porque a função dos quadrinhos de Disney, dos filmes de cinema de Disney, etc., tradicional, é criar esse mundinho, né, perfeito, o bonzinho, o mal, o bom e o mal. E no cinema a gente tem sempre aquela música que é a música do bem, então a música, uma melodia aberta, leve, né? E a música do mal sempre uma melodia pesada, tons baixos, aquela coisa assim que deprime, que oprime, etc. E já na melodia do filme, essas melodias e a tonalidade, os instrumentos utilizados misturam isso. Então aparece uma música pesada, que se torna leve, que volta pesada, que é da própria complexidade da vida e de nós, né, que não somos nem maus nem bons, mas podemos fazer coisas ruins e coisas boas. Esse filme me remete a um livro de história infantil que nós usamos com a nossa filha, onde contava a história da Branca de Neve. Eu não me esqueço desse livro, eu guardei esse livro. Tinha a história da Branca de Neve contada até a metade do livro, a outra metade era a história contada a partir da madrasta da Branca de Neve. Então você usava o livro com a capa Branca de Neve, do outro lado virava de cabeça para baixo, a capa era a madrasta e você folheava o livro até a metade, era a história contada por ela. Nessa história, eu acho importante aqui falar isso, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o filme Malévola. A Branca de Neve, que a história todo mundo já conhece, né? A pobre, sofrida, menina, maltratada pela madrasta. Só que a versão da madrasta era uma versão em que ela se casou com um homem que já tinha uma filha, que era uma filha muito mimada, uma menina que dava muito trabalho para ela. E ela estava preocupada porque a menina não parava de comer e estava engordando, começando a engordar. E ela queria cuidar da menina, mas ela pegava a menina comendo escondido. E a versão da Branca de Neve é que ela negava até comida para ela, né? Essa menina preguiçosa, ela precisa aprender a fazer as coisas. Então ela colocava a menina para fazer algum trabalho para ela aprender a valorizar as coisas da casa. Mas ela era sempre mal interpretada. E na versão da Branca de Neve, ela tratava como uma empregada, como uma serviçal, né? Então, essa ideia de você ter uma outra versão da história já tinha me chamado muita atenção. E quando eu assisti Malévola e vi a história contada a partir da perspectiva da fada malvada, né? O grande mérito dessas obras é desconstituir a ideia bem e mal, né? Dizer que uma coisa importante é que você pode contar a mesma história com vários enfoques, né? Isso é muito interessante. Sob a perspectiva de vários atores, são várias né? De vários personagens. várias
várias pessoas, grupos de pessoas, etc. E que geralmente a gente recebe uma história simplificada, típico da modernidade, que é aquela história oficial. Como se né? Esse é o olhar oficial. Como se fosse uma essência, né? Um objeto separado dos observadores, dos sujeitos. Essa história é a história verdadeira, é a história oficial. E, na verdade, toda história é sempre o olhar de alguém. E as pessoas estão sempre olhando de lugares diferentes. Então, a primeira coisa que esse filme traz muito interessante é isso. As histórias podem e devem ser contadas a partir de perspectivas distintas. E o resultado desse contar de perspectivas distintas é muito diferente. E um segundo elemento é romper com essa lógica binária de um bem puro, né? E a pureza é um perigo. Eu falo muito, olha, quando alguém chegar para vocês e falar, olha, sou puro, sai correndo dessa pessoa, porque essa pessoa é perigosíssima. Aliás, isso está na Bíblia, né? Quando Jesus fala, atira a primeira pedra, né? Que não tem pecado. Isso é o que... Olha, quem atira a pedra é justamente aquele louco que se julga puro. Né? Esse cara é muito perigoso. Então, a ideia... afasta essa ideia de uma pureza... de algo completamente puro ou de algo completamente mau, mas de pessoas que são complexas, capazes de fazer atos bons e ruins, né? Ou mais ou menos, e aí do mais. Eu acho que isso é algo que é muito legal nesse filme e que faz a gente pensar, não é um filme para criança, né? É um filme que para criança também. Né, para adolescente, para todas as idades, para ir rompendo com essa lógica, que sempre foi uma lógica marcante dos estudos do Walt Disney, né, do bonzinho, do malzinho, do mal puro, do bem puro, etc. E ele é um filme que traz todos os elementos da história tradicional. Né? Tem as fadas boazinhas que vão lá presentear a Aurora quando ela nasce, tem o rei, a rainha, tem o príncipe que vai beijar a Aurora quando ela está adormecida. Tem tudo isso. Tem até a tropa do choque, batendo... Tem até a tropa de choque. Mas não tem... mas o que ele tem, além disso, é como se fosse a oportunidade do telespectador conhecer os bastidores da história, que a história tradicional não mostra. Então, eu acho assim, ele tem esse outro elemento que é fundamental, que é pensar que aquelas histórias que nós conhecemos, elas estão carregadas de coisas que nós não conhecemos, que nós não tivemos acesso. E que essas histórias para crianças cumprem uma função ideológica que é problemática, né? Dessa simplificação do mundo, né? Enfim, e eu acho que a Maleficent, que é baseado na Bela Adormecida, né? Ela rompe um pouco com essa lógica aí, né? Acho um bom filme, uma boa diversão para refletir, né? E acho especialmente, né, aquele conto de fadas de que o mais importante na vida da personagem principal é o príncipe que aparece, que vai salvá-la. É feminista ainda, né? Tem uns toques feministas ótimos, né? Tem. Que o príncipe é um sapo, Cuidado, né? O príncipe... Alice, pra gente não contar aqui o final da história. Não vou contar o final, né? Mas o príncipe é um sapo, aquela coisa... É óbvio, mas a gente está falando uma história que inverte, né, significados, né? E que brinca com isso. É lógico que o príncipe encantado não vai ser encantado, né? É um chato. Bom, mas não só isso, né? Que ela não vive para o amor do príncipe, também não é o amor do príncipe que vai salvá-la. Mas é o amor. Do seu sono, vamos dizer assim. É o amor, mas não é do príncipe encantado que não é encantado, porque príncipes encantados não existem, né? Eu não poderia dizer a mesma coisa. Bom, fica a nossa recomendação, então, aqui para assistir o filme Malévola, que é uma produção americana, né? Acho que a gente tem que dar os créditos aqui, os devidos créditos. A direção é do Robert Stromberg, produção do Joey Roth, Linda Woolverf é a roteirista, e o elenco tem aí como principal figura Angelina Jolie, que está maravilhosa no filme, né? E a filha dela que faz o papel da menininha lá, da Aurora, quando é pequenininha, porque tem várias fases, né, da Aurora. Eles custaram para achar uma criança que não ficasse medo daquela roupa dela, com aqueles chifres e coisas assim. Aí teve que ser a filha dela, que não ficou com medo dela. Bom, fica a nossa recomendação, então, para você. Esse filme é imperdível e vai com seu coração aberto, vai com o olhar para desbravar uma nova forma de ver o mundo, que é com aquilo que você não tem acesso, mas que a gente tem
tem sempre que estar desconfiado de que a história que nos conta não é a verdadeira história.